Meus amados irmãos, aproveitando que estamos chegando aí perto do enredo da Páscoa, queremos nesta manhã aproveitar o ensejo para falarmos a respeito da razão da nossa esperança, e esta é Cristo Jesus. Cristo Jesus, quando se manifestou de diversas formas e vários símbolos foram usados para Ele. Ele mesmo falou algumas coisas a respeito de si mesmo, e as Sagradas Escrituras nos apresentam várias outras definições. Cristo Jesus, falando a respeito de si, ele disse que ele era a porta. Cristo Jesus, falando a respeito de si, falou que ele era a videira verdadeira, que ele era o bom pastor, que ele era então a verdade, o caminho, a vida. Cristo Jesus trouxe diversas definições a respeito de quem ele era. Mas desde o Antigo Testamento, algumas figuras usadas pelos profetas apontavam para quem seria então o Messias, quais características, quais ações ele iria realizar. E uma que me chama muito a atenção, que desde o Antigo Testamento é colocado, é Cristo Jesus sendo então o Cordeiro de Deus. Como diria João Batista, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito de Cristo Jesus ser apresentado como um cordeiro era justamente a sua capacidade de se entregar em sacrifício para absolver então os nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, vai dizer que ele é então o nosso Cordeiro Pascual. A ideia é que Cristo Jesus é toda a representação do Antigo Testamento, toda a imagem do Antigo Testamento apontavam para Cristo. E qual era a figura do Cordeiro do Antigo Testamento? Comumente um judeu da época tinha o hábito de subir ao templo, ir ao tabernáculo para sacrificar então em nome de seus pecados, para a absolvição de pecados. Mas por mais perfeito que fosse um cordeiro, por mais perfeito que fosse aquele sacrifício, este homem precisaria depois fazer outro sacrifício pelos novos pecados cometidos. E depois outro, e outro, e outro, e nunca tinha então um sacrifício perfeito, um sacrifício final. Era necessário então que Cristo Jesus se tornasse esse sacrifício final, esse sacrifício cabal, o sacrifício perfeito, que em apenas um ato tirou todo o escrito de dívida que tinha contra as nossas vidas. Eu queria hoje convidar então, a abrir a Bíblia comigo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, quando nós encontramos a figura do servo sofredor. E aqui, dentro deste relato do profeta, ele apresenta então Cristo Jesus como um cordeiro que se entrega em nosso lugar. Isaías capítulo 53, faremos a leitura a partir do verso 4, e eu peço que durante todo este sermão você possa estar com a sua Bíblia aberta neste texto, para que a gente possa voltar algumas vezes. Isaías capítulo 53, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus, aplica a tua santa palavra ao nosso coração.
Nos faz entender a magnitude, Pai, de quem é Cristo Jesus e a sua obra. Nos faz percebê-lo como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados irmãos, essa profecia do profeta Isaías é muito importante para a nossa fé, pois ela aponta diretamente para um aspecto de Cristo Jesus que é fundamental para a fé cristã. O esvaziamento dele de suas atribuições, tornando-se então o servo sofredor, aquele que haveria de pagar a dívida no nosso lugar. O texto como um todo é extremamente poético, eu li apenas alguns versículos, e eu te convido depois, com muita calma, e lendo toda essa profecia, entendendo os detalhes, como fica claro então, toda a via dolorosa, tudo aquilo que Cristo Jesus sofreu na cruz do Calvário. Esse texto que acabamos de ler, vai nos apresentar Jesus como aquele que está absolvendo todo o nosso drama. Toda a mazela humana está sendo colocado sobre os ombros de Cristo Jesus. Quando o pecado entrou no mundo, o salário do pecado se tornou a morte. E para que chegássemos então à morte, várias mazelas passou a existir nesta humanidade. A humanidade ficou corrompida. E uma mazela que nos aflige até os dias de hoje são os adoecimentos, as enfermidades, as feridas. Estas coisas, muitas vezes, são um prelúdio do padecimento rumo à morte. E Cristo Jesus, quando estava em direção à cruz do Calvário, estava carregando em seus ombros tudo aquilo que diz respeito a esta natureza decaída. Ele estava levando sobre si os nossos pecados, transgressões, iniquidades e todas as consequências destes pecados, que culminaria na sua morte de cruz. É como se houvesse todo o adoecimento sido colocado em Cristo Jesus naquela hora. Algumas pessoas, ao se depararem com esse texto, ficam se questionando: se Cristo Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, por que existe doença então nos dias de hoje? O texto não está dizendo que ele levou embora essas enfermidades. O texto está dizendo que ele está sofrendo com estas dores. Ele está recebendo em si. Obviamente que a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos garante sim vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre as doenças, mas enquanto experimentamos essa nossa existência aqui, por vezes padecemos sim com o pecado, por vezes padecemos sim com o adoecimento e às vezes enfrentamos a morte, mas nós sabemos que isto não é o destino final, pois na mesma cruz do Calvário que Cristo Jesus morreu, ele ressurgiu trazendo uma esperança, e haverá um dia que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais doença, porque a vitória já foi decretada na cruz do Calvário. Ele levou sobre si. Mas essa expressão, ele levou sobre si, ele tomou sobre si, ela é muito importante para o aspecto de Cristo Jesus sendo simbolizado como um cordeiro. A ideia de um animal inofensivo, um animal sem muitos instintos de defesa, um animal facilmente dominado e um animal que, ao estar diante de seus algozes, não fala, não reclama. Pelo menos a ovelha se coloca desta forma. E Cristo Jesus vai padecendo cada uma dessas coisas num ato voluntário. Sabe, quando nós vemos a morte de Jesus na cruz do Calvário, nós entendemos que ali não foi um martírio. Cristo Jesus não estava sendo obrigado, ele não foi violentado no que diz respeito a ser forçado àquele movimento. Cristo Jesus se entregou por nós. Ele se entregou. Foi uma decisão dele. Decisão essa tomada no Getsêmani. Ele apresenta a Deus em oração, de repente, a possibilidade de passar aquele cálice sem beber. Mas ele se submete à vontade do Pai, dizendo: contudo seja feita a tua vontade e não a minha.
Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, e a primeira característica dele, como um cordeiro, é a submissão. Ele se coloca ali inteiramente entregue e submisso à vontade do Pai. O texto vai avançando e no capítulo 5, vai nos dizer que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Meus irmãos, Cristo Jesus está padecendo todas essas coisas, e o que o autor do texto diz é que as pessoas que ali estavam consideravam então ele como alguém que estava sendo castigado e penalizado por Deus. Essa é a expressão que aparece aqui. Castigado por Deus. Os judeus tiveram muita dificuldade de entender Cristo Jesus como rei, justamente pelo fato dele padecer todo aquele escárnio e também experimentar a morte. Era inconcebível. Como pode então um Deus padecer dessa forma? Eles não esperavam Cristo Jesus vindo de maneira tão humilde, vindo de maneira tão dócil. A expectativa deles é que Cristo Jesus viesse como um rei, como um general de guerra, como alguém que estaria ali para vencer, não para padecer, como aconteceu aqui. Cristo Jesus estava sofrendo então o castigo. O ladrão na cruz zomba de Cristo Jesus e o outro diz: você não teme a Deus, nem estando nós sobre mesma sentença, sobre mesmo castigo, nós merecendo o ato que fizemos, mas ele, o que fez para isso? Aquele ladrão entendia que a pena que havia sobre Cristo Jesus, o castigo que repousava sobre ele, não pertencia a ele. E naquele momento, ele obtém a salvação. Cristo Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No momento de profunda dor, no momento onde ele está sofrendo escárnio, ele abençoava. Ele abençoava. O texto vai falar então de quem era a culpa. Quem é o vilão dessa história? E fica muito nítido que o vilão dessa história somos nós. Cristo Jesus subiu à cruz do Calvário, não porque os judeus o colocaram, não porque Roma validou a sua sentença, mas porque um dia eu e você pecamos e estávamos distantes do nosso Criador. Foi por conta desta transgressão, foi por conta da iniquidade que Cristo Jesus assume aquele lugar, assume esse escrito de dívida. O texto vai nos dizer que ele sofria o castigo que nos trouxe paz. A penalidade caiu em seus ombros. Sabe, ninguém gosta da ideia de castigo. Na verdade, nos nossos dias, falando a respeito de educação positiva, muitos dizem que não se deve castigar. O castigo se tornou algo extremamente complicado. E eu me recordo, na infância, como a minha mãe aplicava a disciplina. Ela foi extremamente respeitosa em todo o processo e me ensinou muitos valores. Eu já falei várias vezes como ela fazia, hoje eu não vou falar o enredo todo, vou falar só a parte ruim. Meus irmãos, quando a gente aprontava, quando fazia uma coisa que sabia que seria castigado, tudo o que nós queríamos fazer era fugir. Ninguém quer encarar o castigo, ninguém quer encarar a punição. E eu lembro de correr, e as palavras dela ecoam até os nossos dias. Uma hora eu vou lhe pegar. Às vezes, tinha um pouquinho de terror com a segunda expressão, que era um pouco mais forte, que era: vai ser pior. Uma vez que eu entendia que não tinha como fugir do castigo, eu fazia de tudo para minimizar a dor, para minimizar o castigo. Era aquele dia que você falava: por que não usar 2, 3 cuecas, botar um calção e uma calça?
O Superman usa a cueca por cima da calça? Quem sabe não era pensando sobre isso. E aí, de alguma maneira, a lapada era suavizada. Lá em casa chamava de Chico Doce, o cinturão do meu pai. Vou pegar o Chico Doce. Sabe, a gente quer minimizar a dor a todo custo. A gente quer fugir de todo e qualquer castigo, mas nós encontramos um Deus que não fugiu, que assumiu o nosso lugar. E Ele não aliviou a sua carga, a sua dor. Ele decidiu sofrer toda a dor. Ele decidiu pegar todas as mazelas humanas e levar sobre os seus ombros. E é por isso que Ele hoje pode nos oferecer alívio. Ele nos convida então a trocarmos o nosso fardo pesado e o jugo que carregamos pelo dele, que é leve e suave. Ele verdadeiramente nos trouxe a paz. E essa expressão trouxe a paz é muito importante. Talvez você não tenha dimensão do que é um Deus irado. Porque normalmente nós falamos do aspecto carinhoso do Senhor, tenro do Senhor. A gente fala de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus gracioso. E esses atributos de Deus realmente saltam. Ele é amor. Mas nós precisamos entender que este Deus, que é amor, teve a sua honra ferida. Existia um escrito de dívida contra as nossas vidas e o cálice da ira do Senhor estava para ser derramado. E no auge da sua ira, diferente de nós, Cristo Jesus transborda aquilo que Ele é. Que Ele é. Deus transbordou sua bondade. Ele está virado conosco e Ele nos amou. Diante da sua ira, Ele nos amou tanto que entregou o seu próprio Filho para sofrer o dano no nosso lugar. Quando eu e você estamos irados, o que é que a gente extravasa? A gente extravasa aquilo que a gente é. E talvez hoje o Senhor já esteja ministrando no teu coração sobre mudar a essência de quem nós somos. Para que na hora da raiva, na hora da ira, aquilo que a gente deixe passar seja a semelhança daquilo que o Senhor é. A palavra de Deus fala que o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Talvez precisemos encher mais o nosso coração. No Antigo Testamento existia um tipo de movimento no sacrifício chamado propiciação, onde o sangue do cordeiro era aspergido sobre a mesa, o propiciatório. Aquele movimento de sangue sendo aspergido era justamente para apaziguar a ira do Senhor, que era derramada sobre aquele povo, para desviar o furor do Senhor. Era necessário então o derramamento de sangue para o pagamento desta dívida. Não tinha como escapar. Este era o preço estabelecido. Mas Cristo Jesus decidiu então derramar o seu próprio sangue. Aquele sangue que verteu na cruz do Calvário desviou a ira de Deus. E agora eu e você temos possibilidade de ter paz. Paz conosco, paz com Deus. Desfrutar da paz que excede todo entendimento. O final do verso 5 diz: e pelas suas feridas nós somos curados. A restauração que hoje eu e você desfrutamos da parte de Deus é porque um dia Ele foi ferido em nosso lugar. A condição de ter uma nova vida é simplesmente por essa entrega de Jesus. O verso 6 diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe, o texto está deixando muito claro que diante do ato do servo sofredor, não havia unidade no povo.
Cada um estava seguindo os seus instintos, desejos, cada um estava entregue aos seus pecados. Eram os merecedores de castigo, de ira, mas Deus, em vez de punir cada ovelha dessa que estava perdida, arredia, decidiu lançar sobre ele. Sobre ele. E é nesse momento que ele assume então a figura de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verso 7 diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Foi desta forma que Cristo Jesus foi conduzindo. Eu creio que Cristo Jesus sempre teve todo o poder. Eu creio que ele podia a qualquer momento interromper todo aquele ultraje. As pessoas o ofendiam dizendo justamente isso: não és o Filho de Deus? Desce da cruz, salva os outros, salva-te a ti mesmo. Só que nós estamos falando de alguém que realmente tem poder. Quando nós pensamos em poder, pensamos sempre na capacidade que alguém tem de realizar algo. Mas poder de verdade é a capacidade que nós temos de realizar e decidir não realizar. Cristo Jesus não precisava provar nada a absolutamente ninguém. Ele segue o plano do Pai sem reclamar. Ele se entrega plenamente. Ele chega a bradar na cruz do Calvário: Deus meu, por que me abandonaste? Ele inspira e decreta: está consumado. E a partir de então, eu e você desfrutamos de liberdade em Deus. A dívida foi paga. Sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos o tamanho dessa dívida. E normalmente, quando a gente não sabe quanto custa as coisas, a sensação é que a gente não dá valor. A gente só sabe dar valor quando a gente sabe o preço, né? Eu lembro quando os meus pais me presenteavam, eles faziam questão de dizer: ó, isso aqui custou dinheiro, isso aqui foi caro, e dizia o preço das coisas. E a gente valorizava à medida que ia sabendo do preço das coisas. E a gente cresce assim. Quando a gente sabe o preço, a gente passa a valorizar. Quantas vezes a gente não desprezou coisas que a gente falava: isso é feio, isso é ruim, e a pessoa vai lá e fala o valor, e você diz: caramba, comecei a achar bonito. Agora eu acho chique. Agora, não é? Mas a gente nunca vai saber o preço que foi pago. Você pode juntar todos os seus bens. Você pode pegar toda a sua conta bancária. Você pode oferecer tudo aquilo que você mais gosta. Você pode oferecer a sua própria vida. E isso não é suficiente para pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus. Não é suficiente. É um preço que nunca saberemos. Eu me recordo de Abraão. Abraão viveu o momento mais emblemático, que simbolizava então o que seria realmente o Cordeiro de Deus. Ele é desafiado por Deus a entregar o seu próprio filho, o filho da promessa, Isaque. Ele pega então o seu filho, já um rapaz, e começa então a subir o monte. E nesta subida ele deixa os seus servos, os animais, e sobe ali com o cutelo, sobe ali com a lenha para o fogo. E no meio desta caminhada, aquele jovem olha para o pai e diz: meu pai, a lenha nós temos o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão não sabia que aquelas palavras que ele iria declarar naquele dia eram palavras proféticas que se cumpririam em Cristo Jesus. Abraão olhou para o seu filho e disse: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. A história nos conta que ele sobe, prepara o seu filho, coloca naquele momento para executar o holocausto,
E quando ele faz menção de tirar a vida do seu próprio filho, ele ouve uma voz dizendo: agora eu sei que temes ao Senhor. Interrompe aquele ato e ele então enxerga um cordeiro que está preso ali nos arbustos. Ele vai e faz o sacrifício, e naquele dia o povo descobre o caráter de Deus, que é Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus de provisão. Mas isso foi tão esvaziado nos nossos dias, porque quando nós falamos de Jeová Jireh nos nossos dias, é justamente naquele momento que dizemos que Deus vai suprir alguma necessidade nossa. Nós falamos: está faltando alimento, Jeová Jireh, Ele vai prover alimento na sua casa. Fechou uma porta de emprego, Jeová Jireh, Ele vai trazer provisão sobre a tua vida. Você precisa de um livramento, Jeová Jireh, Ele vai dar o livramento. Mas sabe o que é Jeová Jireh de verdade? É Deus provendo para si o cordeiro. Cristo Jesus na cruz do Calvário é Jeová Jireh. É Deus trazendo a maior provisão que a humanidade necessitava. Não existe nada que fosse tão urgente, tão emergente, tão importante quanto Cristo Jesus na cruz do Calvário, como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali sim se cumpriu o Deus que provê. É uma falta que eu e você nunca iríamos dar conta. Não tem como. Sabe, Cristo Jesus assumiu o nosso lugar, sendo Jeová Jireh. Meus irmãos, a figura de um cordeiro sendo sacrificado, um animal que não oferece resistência, dócil, é desta forma que Cristo Jesus é visto. Mas o mesmo Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o leão de Judá. Cristo Jesus morreu como um cordeiro, se sacrificou em nosso lugar, por amor. Mas de Deus ninguém zomba, dele ninguém escarnece. Aquilo que nós plantamos, isso nós colheremos. E nós nos apegamos tanto a esse aspecto de um Deus amoroso, bondoso, cheio de graça, justiça, que esquecemos desse último aspecto. Deus é justo e é santo. Ele não compactua com o erro. Ele não compactua com a injustiça. Cristo Jesus não morreu na cruz do Calvário para autorizar a transgressão, para validar o erro, para balizar o pecado, não. Não. Ele morreu por uma causa que Deus abomina, Deus detesta, Deus odeia, Ele não participa daquilo que é o pecado. E às vezes nós tratamos Cristo Jesus como uma figura dócil, inofensiva, que morreu em nosso lugar. Inconsciente, pensamos nele até como alguém que é tolo. Porque a nossa sociedade pensa o quê? O mundo é dos espertos, é de quem leva vantagem. Não é quem dá a outra face, é quem bateu primeiro. Mas o Cordeiro virá. O Cordeiro virá. E quando Ele vier, Ele virá para encontrar os seus. E a minha oração é que eu e você possamos estar enquadrados nisso. Que verdadeiramente possamos valorizar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi um sangue precioso que foi derramado. E nós não merecemos coisa alguma. Eu queria, neste momento, te convidar a um tempo de reflexão. Feche teus olhos, curva tua cabeça. E falando com o Senhor, se coloca diante de Deus e pergunta assim:
se realmente você tem feito valer o sacrifício dele na cruz do Calvário. Um morreu por todos, logo todos morreram, mas ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas que vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A sua vida foi comprada pelo Senhor. Ele pagou o preço. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa se entregar a Ele. A palavra do Senhor nos diz que todos nós já estamos condenados, mas em Cristo Jesus nós encontramos a vida. E a vida está sendo posta aqui. A vida é esta. A minha oração é que você aceite o sacrifício que foi feito em teu lugar. Que você honre esse sacrifício. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e abriu um novo e vivo caminho. Mas esse caminho é estreito, é apertado, é difícil de caminhar. A porta é estreita. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O sacrifício de Cristo Jesus foi cabal, foi final. Mas eu e você, muitas vezes, temos colocado Ele de novo exposto à vergonha da cruz. Quantas vezes abandonamos a nossa fé e a nossa caminhada com Deus? Meu amado irmão e irmã, é tempo de conserto. É tempo de conserto. No Antigo Testamento, quando o povo experimentou a libertação do Egito, eles sacrificaram um cordeiro, passaram no umbral da porta o sangue daquele cordeiro. E naquele dia o anjo passou, e aonde tinha esta marca, houve libertação. Onde não tinha, houve condenação. Hoje, você pode ter o sangue do cordeiro sendo derramado sobre a tua vida, sendo livre de toda condenação, tendo esse sangue aspergido sobre você, desviando a ira e o furor do Senhor. De olhos fechados e cabeça baixa, se há alguém neste lugar que deseja se reconciliar com o Senhor, se há alguém neste lugar que entende o peso da dívida que foi pago, e se sente nessa hora devedor, e quer viver uma nova vida, um novo tempo, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, você que deseja se reconciliar com Ele. Você que deseja viver esse novo momento de santidade. Você que entende que realmente não estava contemplando o sacrifício dele por ti. Se você hoje entende e quer dar o valor certo, coloca a mão no teu coração e eu quero orar por você nesta hora. De forma discreta, só você e o Senhor, de olhos fechados, cabeça baixa. Repete comigo uma oração de entrega ao Senhor, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te dou o meu coração, pois eu entendo que o Senhor comprou ele na cruz do Calvário. Nos ajuda, Senhor, a valorizar o teu sacrifício e viver para a tua glória. Obrigado pelo teu Filho, que é o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por todos vocês nesse momento. Você que repetiu essa oração de entrega, essa oração de renúncia, eu não quero te expor. Sei que muitos aqui já têm uma caminhada com o Senhor, e você sabe por que você repetiu essa oração no dia de hoje. Se você tiver interesse, se você quiser ser discipulado, ter alguém para partilhar, você pode no final do culto passar aqui ao lado, na sala de vídeo chamado Espaço do Acolhimento, que tem um pessoal ali pronto para te abraçar, para orar com você. Mas eu queria agora orar por todos nós, como igreja do Senhor. Pai bondoso e querido, te agradecemos por tão grande obra de salvação. Não somos merecedores do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Aquele lugar era meu, Senhor, foi o meu pecado que levou Cristo Jesus à cruz.
Foi o meu pecado que despertou a ira do Senhor. É por isso que hoje eu sou grato, sou devedor, Pai. Ó Deus, que cada um dos teus servos que aqui estão possam dedicar a Ti as suas vidas e possam, Pai, vivê-la de uma maneira que Te honre, que Te agrade. Ó Deus, que possamos, ó Pai, dia após dia celebrar o sacrifício do Cordeiro de Deus, vivendo uma vida sem pecado, em santidade e consagração ao Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que Te oramos, rogando as Tuas bênçãos. Amém e amém.